Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto em geometria é classificação dos triângulos quanto aos ângulos internos, tá certo? Aí diz o seguinte: quanto aos ângulos internos, os triângulos são três, né? São três tipos: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Em relação ao acutângulo, possui três ângulos agudos. No caso, a abertura menor que 90 graus. Então, quando a gente vai apresentar menor que 90, vamos colocar dessa maneira: menor que 90 graus. O segundo é o retângulo. Possui um ângulo reto. Ele possui dois agudos e um reto. No caso, a sua abertura é igual a 90 graus. Então, nós analisamos principalmente a questão do ângulo reto. Se tem um ângulo reto, então o ângulo reto é igual a 90 graus. Então, nós temos agudo menor que 90 graus e reto igual a 90 graus. Em seguida, nós temos o obtusângulo. Possui um ângulo obtuso. No caso, sua abertura é maior que 90 graus. Né? No caso, ele possui um ângulo obtuso. Dois agudos e um obtuso. E esse obtuso, no caso, ele seria maior que 90 graus. Tá certo? Aí aqui nós temos o seguinte: temos três ângulos, onde nós vamos identificar os ângulos, as medidas e a classificação dele. Vamos observar. Por exemplo, esse triângulo, observe, esses três ângulos roxos, eles têm abertura menor do que um L. Então, se a abertura é menor do que um L, esse daqui é agudo, esse daqui também é agudo, e este outro também é agudo. Então, eu tenho agudo, agudo, tá? Para ficar mais prático, eu tenho agudo, agudo e agudo. Três ângulos agudos, são os ângulos desse triângulo. Em relação às medidas, se o primeiro é agudo, então ele é menor que 90 graus. Se o segundo também é agudo, é menor que 90 graus. Se o terceiro também é agudo, então sua medida também é menor que 90 graus. Se ele possui três ângulos agudos, qual a sua classificação? É acutângulo. Porque o triângulo acutângulo possui três ângulos agudos, né? Acutângulo. Esse outro aqui, observa, nós temos aqui o quê? Ó, esses roxinhos aqui você já sabe, abertura menor do que um L, então é agudo. Agudo, agudo. Se eu tenho dois agudos, esse daqui, observe, esse daqui ele é chamado de ângulo reto. Por que ele é chamado de ângulo reto? Porque ele forma um quadradinho perfeito. Uma linha horizontal com uma linha vertical, com um quadradinho com a bolinha dentro, é reto, tá certo? Então eu tenho três ângulos que eu tenho. O primeiro é agudo, o segundo também é agudo e o terceiro é reto. Aí eu venho para as medidas desses ângulos. O agudo, se o primeiro é agudo, então ele mede menos de 90 graus. Se o segundo também é agudo, ele mede menos de 90 graus. Mas o terceiro, se ele é reto, então logo ele é igual a 90 graus, tá certo? E sua classificação, se tem um ângulo reto, ele é chamado de retângulo. Basta ter um ângulo reto para ele ser chamado de retângulo, tá certo? Vamos para o terceiro. Observa, eu tenho, ó, dois roxinhos, né? Abertura menor do que um L, então é agudo. Então esse daqui é agudo, com sua abertura menor do que um L. Esse daqui também é agudo, com sua abertura menor do que um L. Agora, esse vermelho aqui, você vai observar que ele é, sua abertura é maior do que um L. É um L normal, aí ele abre. Então, nesse caso, ele é obtuso. Se a sua abertura é maior do que um L, ele é obtuso. Então, o que é que acontece? O que é que nós temos aqui? Para esse triângulo, nós temos um ângulo agudo. O segundo ângulo também é ângulo agudo. Mas o seu terceiro ângulo é obtuso. Certo? Então, a medida, aí vem para as medidas. Se o primeiro é agudo, então é menor que 90 graus. O segundo também é agudo, então é menor que 90 graus. Agora, o terceiro é obtuso, então ele é maior que 90 graus. Tá certo?
Aí vamos partir para a classificação. Se eu tenho dois agudos, mas eu tenho um obtuso, então a classificação dele é obtusângulo. Ele é obtusângulo, porque ele possui dois agudos, mas possui um ângulo obtuso, tá certo? Muito bem, alunos, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só, aqui eu tenho três triângulos que vocês vão determinar primeiramente a questão dos ângulos, depois as medidas, depois a classificação entre acutângulo, retângulo e obtusângulo. Então observe aqui. Vocês vão observar que são três L's fechados. Então, três L's fechados, você já sabe qual é o nome, tá certo? Esses três L's fechados, eles têm cada um sua medida. Cada medida corresponde a esse valor. Se a sua medida, se o seu nome é aquele, se a sua medida é aquela, então logo esse é o seu nome. O segundo triângulo, ele tem duas medidas, com dois ângulos deste nome, e mais um ângulo com este outro nome, porque ele é um quadradinho perfeito, né? Por isso que ele recebe esse nome. Aí, em relação às suas medidas, os dois que são com este nome possuem esta medida. E o que possui o quadradinho perfeito, com este nome, possui esta medida. Se ele possui dois agudos e um reto, no caso, possui dois dessa medida e um desta, logo sua classificação é esta, tá certo? Aqui, o terceiro, ele possui dois ângulos, com ele fechado com este nome, e um aberto, né? Vai vir aberto vermelho com este nome. Logo, suas medidas são, você recebe esse nome, os dois que recebem nome recebem essa medida. O que é o ele aberto que recebe esse nome, recebe esta medida. Logo, pela sua classificação, se ele tem dois ângulos deste e um deste, este é o seu nome, tá certo?